A população inteira não dá ao público de um lançamento do Manual do Mundo. É menor que o Autódromo de Interlagos, mas recebe mais de 10 milhões de turistas por ano e o mundo inteiro tá de olho. Hoje a gente vai ver como funciona o menor país do mundo, o Vaticano. O Papa Francisco faleceu faz poucos dias e a gente está no momento agora de escolher um novo Papa. Então o mundo inteiro tá de olho num pedacinho muito pequenininho de terra que fica ali no meio de Roma, na Itália, que é o Vaticano. Não só o Papa vai ser escolhido nesse lugar, como o Papa é o chefe do Vaticano, como se fosse o presidente do país. Mas se é um paizinho tão pequeno, menor que o Autódromo de Interlagos, ele tem exército? Tem polícia? Bandeira? Tem passaporte? Dinheiro? Produz alguma coisa pro mundo? Quem nasce lá é um cidadão vaticanense? Aliás, nasce alguém lá? Vamos entender antes de tudo o que é de fato, fisicamente, esse lugar. É do tamanho de um bairro mesmo, fica ali no meio de Roma, cercado por uma muralha. Tem uma imagem do Vaticano que você vai ver sempre na televisão, que é da Basílica de São Pedro, uma igreja muito grande que existe faz muito tempo, a igreja central do Vaticano. Esse território tem 0,44 quilômetros quadrados, é menos da metade de 1 quilômetro quadrado. Só para comparar, o Hopi Hari, que é um parque aqui perto de São Paulo, tem 0,76, Interlagos tem 0,9, o aeroporto de Congonhas tem 1,6 e o Projac, onde são gravadas as novelas da Globo, tem 1,7. Como país mesmo, o Vaticano é relativamente novo, não tem nem 100 anos. Ele foi criado em 1929 pelo Tratado de Latrão, que foi um acordo entre o Papa Pio XI e o Reino da Itália. Antes da Itália se unificar, a Igreja Católica, ela dominava todo aquele centro do país. Era um estado gigantesco, mas aos poucos foi diminuindo, até que sobrou só o miolinho ali, que é o Vaticano. Isso tudo para dizer que o país é relativamente novo, mas as construções que estão lá dentro são muito antigas. Só para você ter uma ideia, a Basílica de São Pedro que a gente vê hoje começou a ser construída em 1506, quando os portugueses estavam chegando aqui. Isso porque antes ali já existia outra igreja que foi construída nesse lugar porque é ali que fica o túmulo do apóstolo Pedro, também conhecido como São Pedro, que é considerado o primeiro papa, que morreu em 67 depois de Cristo, quase 2000 anos atrás. Muito legal, mas um negócio tão pequeno desse pode ser considerado um país? O que é um país, afinal de contas? Existe uma regra que foi estabelecida em 1933 pela Convenção de Montevidéu, que para um lugar ser um país, ele precisa ter 3 coisas. Um território definido, precisa existir um lugar, não dá para criar um país assim pela internet com seus amigos. Precisa ter uma população, então uma ilha deserta não pode ser um país. E precisa existir um governo, uma organização ali naquele lugar para formar o país. E não necessariamente os outros países precisam reconhecer aquele lugar como um país. Pode existir um país que não é reconhecido por todo mundo. Meio complicado, né? É por isso que é difícil de a gente contar os países do mundo, porque tem lugares que estão ali em conflito, que alguns lugares reconhecem como país, outros não. E é por isso que existe um outro critério que muitas pessoas usam para simplificar, que é o seguinte: se for reconhecido pela ONU, é um país. Mas a gente tá falando do Vaticano. O Vaticano preenche todos esses critérios. É um lugar definido com uma população, tem o governo e é reconhecido pela ONU. Sim, é um bairrinho pequenininho, mas é um país. E sim, Vaticano tem bandeira, que é essa aqui, tem hino, que no caso a gente não pode tocar, senão a gente vai tomar um strike do YouTube. Tem selo, inclusive existem 5 agências, que é o Correio do Vaticano. Emite passaporte e tem até um sufixo de internet. Aqui no Brasil é o .br, no Vaticano é o .va. Se eu tivesse uma agência de turismo, eu ia tentar registrar. Quer ir.va. Que piada horrorosa. Mas vamos lá. Agora que o Vaticano tá aparecendo bastante nas notícias, a gente vai ouvir às vezes falar de Vaticano e às vezes você vai ver no jornal Santa Sé. Santa Sé e Vaticano é a mesma coisa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Santa Sé é a entidade que representa a Igreja Católica no mundo. Então você pode dizer que alguma decisão foi tomada pela Santa Sé, foi tomada pela cúpula da Igreja Católica. E Vaticano é o nome do lugar, que às vezes é chamado também de Cidade do Vaticano. Então a gente pode dizer também que uma decisão foi tomada pelo Vaticano, assim como a gente diz que uma decisão foi tomada pelos Estados Unidos, mas na verdade é o governo dos Estados Unidos, não é o território dos Estados Unidos. E como você deve ter imaginado, o Papa, ele é o chefe das duas coisas, da Santa Sé, porque é o líder da Igreja Católica, mas também é o chefe do território ali do Vaticano. E quando eu era criança eu ficava imaginando, né, coitado do Papa, além de ele ter que rezar as missas, viajar um monte de país e tudo mais, ele tem que ficar olhando lá se tem buraco nas ruas do Vaticano, olhando o jardim pra ver se plantaram a flor direito.
é difícil fazer tanta coisa, né? E de fato ele não faz. Existe uma entidade que é uma espécie de prefeitura ali do Vaticano. É feio falar prefeitura porque é um país, né? Então tem ministérios e tudo mais, mas que cuida de fato do território, das ruas, dos prédios e de tudo mais. Inclusive, pela primeira vez na história, nesse momento é uma mulher que toma conta desse cargo. É uma freira chamada Rafaela Petrini, que foi nomeada pelo Papa agora em março de 2025. Mas não é só isso. O Vaticano também tem uma comissão pontifícia, que é uma espécie de um congresso deles lá. Tá mais que uma Câmara de Vereadores, mas tudo bem. E um órgão jurídico, um tribunal com 3 níveis. Se você cometer um crime dentro do Vaticano, você vai ser julgado lá e não tem prisão, então você vai ficar em Roma, no caso, se for preso. E pois é, tem crime lá dentro porque tem muito turista. O crime mais comum é baterem a carteira do turista que tá lá desavisado. Na real, pra quem sai do Brasil é bem tranquilo, não dá pra se preocupar muito não. Aliás, tem polícia também no Vaticano, chama Gendarmeria Vaticana, que é uma mistura de polícia militar, guarda de fronteira, guarda de trânsito e corpo de bombeiros, mas não exército. Exército é uma história à parte. Em 1506, o Papa Júlio II estava precisando de uma segurança maior ali, e ele resolveu pedir ajuda para os nobres suíços, porque naquela época os suíços eram os melhores mercenários que existiam na Europa. Mercenários são militares que vão pra guerra por dinheiro, não porque é do país ou da região deles, mas eles vão lutar em outros lugares se um país, se um nobre pagar. Então ele recebeu lá um mini exército nessa época e até hoje o exército do Vaticano é chamado de Guarda Suíça. E para fazer parte desse exército tem que ser cidadão suíço. Eles são treinados na Suíça. E o idioma oficial deles é alemão, que é um dos idiomas da Suíça. Você já deve ter visto foto desses guardas alguma vez e lembrado porque a roupa deles é bastante marcante. Dizem que foi o Michelangelo que desenhou esse uniforme, mas não. O que eles usam hoje é baseado em quadros que retratam a guarda suíça antiga, então de alguma forma tem relação com quadros, mas as cores são da família Médici, que é uma família bem rica lá da Itália. Esse mini exército não tem uma função de fazer guerra, de proteger as fronteiras do Vaticano. A função principal é proteger o Papa, porque o Papa é mais importante do que o Vaticano em si. É um líder religioso super importante que pode sofrer algum atentado, então a guarda suíça tá ali para ser a guarda pessoal do Papa. Mas e as pessoas que nascem lá? Vai ser vaticanense ou vai ser Vaticano? Na real, ninguém nasce lá. O Vaticano não tem hospital. Na real, tem poucas famílias que moram lá, de fato. No Vaticano não existe uma regra que existe no Brasil, que existe nos Estados Unidos, que a gente chama de jus soli, ou lei do solo. Isso significa que quem nasce lá não tem direito à cidadania vaticana. Vai ter direito à cidadania dos pais, provavelmente. No fim das contas, então, para você ter um passaporte do Vaticano, para você ser um cidadão vaticanense, você precisa mais de um contrato de trabalho. Se você, por exemplo, tem alguma função dentro da igreja, trabalha ali no Vaticano, ou trabalha para alguma instituição que fica ali no Vaticano, você pode ser um cidadão vaticanense, mas acaba quando o contrato termina. Só para você ter uma ideia aqui, são 673 cidadãos oficiais que têm o passaporte do Vaticano, só 458 moram de fato no Vaticano. Desses, 120 são membros do exército. No total, então, a gente vai ter 882 moradores, mais ou menos metade tem a cidadania do Vaticano e os outros são só residentes, pessoas que moram lá, mas não têm a cidadania. E não existe absolutamente nenhum animal de estimação. Isso está no site oficial do Vaticano. Apesar de que eu fui lá agora em janeiro e tem pomba que não acaba mais, viu? Pomba conta como animal de estimação? Pensando na estrutura física mesmo do Vaticano, né? Afinal de contas, o que tem lá se você andar na rua? É um lugar extremamente urbano, cheio de prédios. Então a gente não tem nenhuma floresta, não tem rios, não tem agricultura. A única coisa verde que se vê são os jardins do Vaticano. Pensando na economia, então, do Vaticano, ele não precisaria ter nenhuma renda gerada ali, porque é o escritório central da Igreja Católica, uma instituição que está no mundo inteiro. Mas apesar disso, tem muito turismo no Vaticano. A moeda que eles usam lá é o euro mesmo, que é a moeda da região ali de Roma, da Itália. O Vaticano não faz parte da União Europeia, mas usa a moeda da Europa. Inclusive tem moedas de euro que tem o símbolo do Vaticano. Algumas são bem raras. E afinal de contas, por que um paizinho tão pequenininho é tão importante, atrai tanta gente, 10 milhões de pessoas resolvem visitar esse lugar num ano? Primeiro que é um lugar muito importante para a religião católica. Então se você for católico e viajar para o Vaticano, você poderia, por exemplo, receber uma bênção do próprio Papa. Mas para além disso, o Vaticano também é muito
importante historicamente e culturalmente. Só de você poder entrar numa das igrejas mais importantes do mundo, que tem mais de 500 anos, nesses prédios todos que estão lá dentro, tem uma rede de museus que você consegue visitar por uma espécie de um corredor que vai passando por todos eles, que tem obras de arte importantíssimas. Só pra você ter uma ideia, a Capela Sistina, que foi pintada pelo Michelangelo, aquela história de que ele tinha que pintar meio deitado, virando para cima, porque a pintura dele tá no teto da capela. É ali, inclusive, que os cardeais vão votar para escolher o novo Papa. Você deve se lembrar bem de um trecho dessa pintura que tem Deus no céu quase encostando o dedo no dedo de Adão. Mas tem outra obra de arte muito famosa que fica dentro da Basílica de São Pedro, que é uma escultura feita também por Michelangelo, que é Pietà. Ela simboliza o momento em que Maria tá com Jesus morto no colo, depois dele já ter sido crucificado. Para mim, além dessa questão de ser um momento muito forte e a estátua ser absurdamente linda, tanto que a gente fez uma reprodução dela aqui na impressora de resina, e o que eu acho interessante é que eu vim de uma cidade que se chama Piedade. Tem esse nome justamente por causa desse momento, né? Que deu origem à Santa Nossa Senhora da Piedade. Piedade por causa desse sentimento de Maria com Jesus no colo. Então agora é provável que você ouça falar de Vaticano praticamente todos os dias até a escolha do novo Papa. E você já vai ver com outros olhos pra você aprender um monte de coisa aqui no Manual do Mundo. Não esquece de dar aquele joinha, fechou? Se você curte vídeo de geografia, a gente fez um muito legal explicando sobre um novo mapa do IBGE em que o Brasil fica bem no meio. Será que isso faz sentido geograficamente falando?